Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Cristo é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por meio dele, para ele, nele. Cristo, imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, torna presente o Deus invisível. Ele precede toda criatura, não apenas em razão de sua vida eterna, mas sobretudo pela sua obra criadora. Tudo nasceu por meio dele. Na segunda parte desse hino que hoje meditamos, e demarca o alicerce da nossa fé, se coloca em destaque Cristo como Salvador da humanidade, cabeça da Igreja, seu corpo, que abre a todos as portas da vida eterna e nos arranca do mal, enchendo-nos de alegria. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Cristo é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho de Colossenses 1, 15 e 20, que estamos meditando, é gêmeo do prólogo de São João e nos ajuda a entender o significado da encarnação de Jesus, que é o sentido profundo da nossa fé. Muitos estudiosos acham que o hino poderia ter sido um canto das igrejas da Ásia Menor. Neste lugar, quem fundou a igreja foi um discípulo de Paulo, Epafra, que aparece no final da carta junto ao evangelista Lucas, igualmente companheiro de Paulo, chamado Caro Médico. E uma outra personagem que é Marcos, primo de Barnabé, que depois se tornou o evangelista Marcos. Esse grupo fazia parte do time dos evangelizadores que cercavam São Paulo. O que impressiona é que trechos altíssimos como esse que hoje meditamos, ou o prólogo de São João, eram simples e maravilhosos hinos que as primeiras comunidades cristãs cantavam em suas celebrações. Isso nos faz entender o nível espiritual que se vivia na igreja primitiva. Trata-se de cantos que estavam na boca de todos os primeiros cristãos da Ásia Menor. Esses irmãos estavam fascinados e conquistados por Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Deus feito carne, que escancarava as portas sobre o mistério profundo de Deus. Todo o Antigo Testamento, do Gênesis ao último profeta, era atraído na órbita potente de Jesus e dele recebia sentido. Os primeiros cristãos tinham claro na cabeça e no coração que Jesus é a sabedoria criadora que se fala no Antigo Testamento, que tudo foi criado por ele, para ele, em vista dele, e ele é o princípio de tudo. Ele é o sentido do nosso universo exterior e interior.
No livro dos Provérbios, a sabedoria diz: ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos solteiros, fui dada à luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos, e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo da terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. O Novo Testamento nos diz que essa sabedoria, essa razão suprema, esse logos, esse sentido de tudo que existe é Jesus, o Filho de Deus feito carne. Essa chave de interpretação de tudo que existe é extraordinária e nos diz que na base de tudo está o Filho de Deus, o sentido encarnado. Também a matéria estrelar, a vida, a luz, trazem o molde do Verbo de Deus, seu querido Filho. Por isso, da grandeza e da beleza das criaturas, é possível conhecer por analogia o autor. São João Crisóstomo sublinha uma coisa muito importante. Do Verbo encarnado, Jesus, depende a substância das coisas. Ele não somente as fez passar do não ser ao ser, mas ainda as sustenta. Assim que se saíssem da sua providência, pereceriam e se dissolveriam. Isso é maravilhoso e nos diz que tudo que foi criado é bom, porque das mãos de Deus só sai coisa boa. A existência está encharcada de bondade, é uma imagem do amor de Deus. Imagine um pouco, olhando as estrelas, você toca Deus. Dizia o profeta Baruch: as estrelas brilham de seus mirantes, Ele, Deus, as chama e elas respondem: eis-nos aqui, e brilham de alegria por aquele que as fez. O coração do hino que estamos meditando são os versículos de 15 a 20, onde Cristo é definido com clareza, imagem do Deus invisível. O termo que Paulo usa é ícone. Cristo é ícone do Deus invisível. Paulo costuma usar esse termo muitas vezes para indicar Jesus, ícone perfeito de Deus. Precisa desde já sublinhar a diferença fundamental entre o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e Jesus Cristo, que é imagem perfeita do Deus invisível. Abraçado a Jesus, você conhece Deus. Só isso seria suficiente para nos dar uma alegria imensa. Imagine um pouco sua vida sem Deus, sem Jesus, e você entenderá o que aconteceria se Jesus não tivesse nos mostrado o rosto do Pai. Cristo é chamado primogênito, ou seja, gerado antes de toda a criatura. Cristo antecede toda a criação porque é gerado desde a eternidade. Mas não basta dizer isso. A afirmação surpreendente desse cântico é: todas as coisas foram feitas nele, por meio dele e em vista dele. Mais claro do que isso se morre. Mas precisamos descer na profundidade destas palavras. O que São Paulo quer dizer com estas palavras: em Cristo, por Cristo, para Cristo, em vista de Cristo? É claro que este antigo hino não quer contradizer a visão cósmica de Einstein ou da NASA. A Bíblia quer dar o sentido profundo de tudo que o homem descobriu no universo e está descobrindo e descobrirá.
É maravilhoso parar e contemplar a imensidade do cosmo. Quanta calma infundiria em cada um de nós, quanta humildade. Logo teríamos a sensação de ser não somente um grão de areia, mas a milésima parte de um grão de areia. Bem sabemos que a ciência pode explicar os fatos, a realidade, mas nunca o sentido dessa realidade. A fonte última de tudo que existe e o destino final. Isso só é desvendado para quem tem fé. É desvendado por essa palavra. Tudo foi criado por Ele, para Ele, em vista dEle. Ele é o princípio de tudo, o primogênito. Parar diante do universo é fundamental para entender esse trecho. Toda a natureza espera que o homem a conduza ao seu destino último, com Cristo. E quanto sofre quando isso não acontece? Vamos dar um pequeno exemplo para entender o efeito do amor e da paz no mundo material. Lembramos que este exemplo não é matéria de fé, mas somente uma humilde tentativa de mostrar como Cristo age na matéria. Faz 15 anos que estamos acolhendo os nossos queridos irmãos de rua, vítima do álcool e da droga. Nunca usamos remédio nenhum, nem alguma substância química, para que eles vencessem suas crises de abstinência quando chegavam na nossa casa. Quase 100.000 pessoas, de um dia para o outro, deixaram de usar droga, álcool, cigarro, sexo, todos os vícios, somente pela oração e o clima de família que encontravam nas nossas casas ao chegar. Como diz o livro da sabedoria, não foi erva ou remédio algum que os curou, mas foi a tua palavra, Senhor, o teu Logos. O efeito da espiritualidade vivida com intensidade é estarrecedor. Quando as pessoas encontram o novo sentido que é Jesus, não precisa mais de outros sentidos que não levam a nada. Nos dias em que inauguramos o prédio da Sé, que acolhe cerca de 100 irmãos por semana, um jornal laico muito famoso no Brasil quis fazer uma matéria sobre a Missão Belém e, na mesma página, colocou um pronunciamento de um psiquiatra diante da obra da Missão Belém. Eis o que ele escreve: a transcendência é capaz de transformar toda a bioquímica, a bioeletricidade e o biomagnetismo de um cérebro, podendo assim resetar o sistema cerebral, condicionado à droga, algo que um remédio por si só não é capaz de fazer. Não faz pensar essa afirmação de um médico não religioso? Ele está afirmando que uma pessoa que encontra o sentido, mesmo que não fale de Cristo, ela vai acertar também todas as dimensões de sua vida física e dinamismo psíquico, ou seja, o universo material. Tudo isso comprova a verdade desse hino que vamos ler de novo para entender bem como tudo está impregnado de Deus. Tudo tem sentido somente em Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos falam ao nosso coração.
Chegamos nesse momento à escolha do nosso propósito, que nos ajude a levar a Deus tudo o que tocamos nesse dia. Nos ajude a dar sentido a tudo, à luz de Jesus. Nos ajude a dar sentido ao nosso trabalho, à luz de Jesus, dar sentido às nossas fadigas. Tudo o que enchemos de amor volta a Deus. Vamos nos esforçar concretamente para preencher de amor a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, para que tudo seja de Deus. Tudo que existe, existe somente graças a Jesus. Paz e alegria a todos. Tudo tem sentido somente em Jesus. Paz e alegria a todos.